No JBN de hoje, você vai ver que o INEP abriu hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. A novidade neste ano são as provas digitais. E no nosso comentário de hoje, a gente vai falar sobre os impactos da educação em tempo de pandemia. Milhões de estudantes se viram obrigados a usarem as ferramentas de educação à distância. E a gente sabe que ficar em quarentena é difícil para todo mundo, mas você já parou para pensar que o seu bichinho de estimação também pode estar sofrendo com o confinamento? Pois é, a gente preparou uma reportagem especial sobre o assunto. E hoje também é dia de conferir as principais notícias do Papa Francisco e quem traz as informações para a gente direto de Roma é o nosso correspondente Silvonei José. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta segunda-feira, 11 de maio. Mesmo depois de vários pedidos de adiamento, foram abertas hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020. Os candidatos têm até o dia 22 de maio para fazer o cadastro no site oficial da prova. A novidade neste ano é a realização dos exames digitais. O site oficial para os candidatos fazerem a inscrição é o www.enem.inep.gov.br/participante. Neste ano, as provas presenciais estão marcadas para acontecer nos dias 1º e 8 de novembro. E a primeira versão digital do exame deve acontecer em 22 e 29 do mesmo mês. É necessário entrar no site do exame e informar o número do CPF e do RG. Será criada uma senha de acesso para o candidato verificar o cartão de confirmação e os resultados do exame. Também é necessário ter um número de celular e um e-mail válidos para que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, envie comunicados. A taxa de inscrição custa R$ 85,00 e, de acordo com o cronograma, deve ser paga entre 11 e 28 de maio em agências bancárias, casas lotéricas e correios. Lembrando que mesmo os estudantes que conseguiram a isenção da taxa devem acessar o site para se inscrever. Os candidatos que não pediram a isenção, mas se encaixam nos critérios para receber o benefício, terão direito mesmo sem a solicitação. Segundo o INEP, todos os estudantes que tiverem direito à gratuidade vão conseguir o benefício mesmo sem o pedido formal. Segundo o órgão, até o dia 22 de maio vai ser possível atualizar os dados de contato, trocar o município de prova e mudar as opções de língua estrangeira. O INEP informou ainda que o cartão de confirmação vai ser disponibilizado em outubro, ainda sem um dia específico. E o período de quarentena tem gerado muitos atos de solidariedade em que o amor ao próximo fala mais alto. Prova disso aconteceu na Vila São Cotolengo, em Trindade, Goiás, que recebeu 2 toneladas de alimentos. Quem conta os detalhes é a Daiane Rodrigues. Confira. Em meio a essa pandemia, a Vila São Cotolengo tem contado com a solidariedade de muitas pessoas para manter os mais de 300 internos da instituição. Entre elas, artistas e produtores de festivais de música que estão acontecendo online. Essa doação, as 2 toneladas que vêm até nós hoje, isso é de grande valor para nós, porque isso garante que nos próximos dias, nas próximas semanas, nós teremos condições de oferecer alimento, de oferecer dignidade a esses pacientes que dependem exclusivamente do nosso trabalho e da nossa missão enquanto Vila São Cotolengo. São esses gestos concretos de amor ao próximo que mantém firme o trabalho da Vila, que também acolhe pacientes no hospital e oferece ensino para aqueles que possuem deficiências múltiplas. Todo o complexo Vila São José Bento Cotolengo atende hoje quase 3.000 pessoas dia. Então, a doação ela vem nos ajudar a dar um fôlego no nosso trabalho e na nossa missão. E é com a ajuda de famosos e anônimos que a Vila mantém as portas abertas e garante esperança na vida dessas pessoas. É importante dizer que neste tempo especial, neste tempo difícil em que nós estamos enfrentando, as pessoas têm se solidarizado bastante. E nós percebemos, mesmo com tantos shows, tantas iniciativas bacanas que as pessoas têm feito, o que nos ajuda a manter a nossa vida é justamente os auxílios que têm chegado aqui. Em tempos difíceis como este, é importante que cada cristão entenda que para o amor e a solidariedade não podem existir barreiras. Precisamos uns dos outros para juntos vencer essa pandemia.
A suspensão das aulas presenciais em função da pandemia levou milhões de estudantes a usarem as ferramentas de educação à distância. A gente sabe que essas questões envolvem muitos desafios e, por isso, nosso comentário de hoje tem o tema Educação em tempos de pandemia. Veja. O coronavírus produziu um impacto no mundo inteiro em todas as dimensões da vida. O ambiente educativo, a escola, não escapou a esse impacto. Há pelo menos 3 aspectos que a gente pode mostrar impacto claro no processo educativo, no ambiente educativo. Primeiro, a escola não é lugar para aprender a copiar. A escola é lugar para aprender a desenvolver a autonomia, desenvolver a autoria. Portanto, na medida em que as crianças têm que ficar em casa e a escola tem que ajudar os garotos a estudar e aprender com certa autonomia em casa, a escola então redescobre um papel importante, que é, quando as aulas retornarem, muito provavelmente a escola terá que ser outra escola e terá que ter aprendido com esse tempo em que mandou lições para casa. Em casa, os meninos têm que aprender a desenvolver autonomia e isso vai aparecer na escola inevitavelmente. Segundo aspecto, haverá um outro aprendizado que não basta ciência e tecnologia. Não adianta a escola ser um lugar apenas para chamar a atenção ao processo formativo para a ciência e para a tecnologia. Vai ser muito importante que as crianças percebam o valor de aprender a construir relacionamentos saudáveis e a conviver. Se bem que na escola as crianças já convivem, em grande parte convivem com os colegas, a convivência no lar, na família, vai ensinar um valor diferenciado daquele que eles aprendem no pátio, na escola, porque há que se exercitar com muito mais delicadeza e sutileza o relacionamento dentro de uma situação de confinamento. Isso vai impactar na escola e isso muda a escola depois que a pandemia passar. E por fim, o terceiro, a escola também vai se dar conta de que não há mais como insistir numa escola desvinculada da realidade. A escola tem um papel de ajudar a criançada, ajudar os adolescentes, ajudar a juventude a pensar projetos para o mundo, a pensar uma forma de construir um mundo novo. Aqui é preciso lembrar que, por exemplo, em 2015, com a Laudato Si, o Papa chamou a atenção para a questão da casa comum, do cuidado com a casa comum. Em 2018, na Gaudete, chamou a atenção para a questão da santidade no dia a dia. E a campanha da fraternidade em 2020 chama a atenção para a questão de sentir compaixão, ver o sofrimento do outro, sentir compaixão e cuidar dele. Esse aprendizado, que para uma boa parte das escolas já era natural, para a grande maioria das escolas não. Então acredito que esses 3 aspectos vão de fato ajudar a redesenhar a escola depois que a pandemia acabar. É isso aí, a gente vai para o intervalo agora e a seguir nós vamos fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias pelo mundo. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da FIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Agora a gente vai fazer um giro para te atualizar sobre as principais notícias do coronavírus pelo mundo. Em um discurso na televisão neste domingo, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou que, apesar dos anseios da população para uma reabertura, ainda não é possível encerrar a quarentena no país nessa semana. Embora o número de casos esteja estável, a situação da epidemia do novo coronavírus ainda é delicada. O Reino Unido é o segundo país do mundo com mais mortes, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Segundo Johnson, o governo espera liberar o funcionamento de parte do comércio e das escolas no início de junho. No entanto, restaurantes e cafés devem continuar fechados pelo menos até julho. As ruas de Paris permaneceram vazias e silenciosas nesse domingo, enquanto a cidade observava seu último dia de rigorosa medida de bloqueio imposta para conter a propagação do coronavírus. Os moradores permaneceram cautelosos mesmo quando esperavam alguma forma de normalidade voltando à cidade.
A França começou a diminuir seu bloqueio hoje, mas inicialmente impõe uma restrição de viagem de 100 quilômetros a pessoas dentro dos pontos mais críticos da Covid-19. Isso inclui a região da Grande Paris. Em Estocolmo, na Suécia, um casal teve a ideia de abrir um restaurante diferente. Em meio à pandemia do novo coronavírus, o local oferece experiências individuais, servindo apenas uma mesa com uma pessoa por dia. Segundo os criadores, o restaurante vai funcionar até o dia 1º de agosto. A mesa fica do lado de fora da casa, no jardim. Sem garçons, os clientes, ou melhor, o cliente, recebe a comida por uma cesta. E de volta ao Brasil, em São Paulo, um pianista decidiu fazer uma homenagem às mães. Entre carros e motos, o músico Rodrigo Cunha e seu piano percorreram o Minhocão, no centro da cidade, tocando músicas escritas por compositores famosos do Brasil. Estavam no repertório obras de Tom Jobim a Vinícius de Moraes. E a gente tem percebido que não tem sido fácil manter a quarentena e ficar dentro de casa. Mas já parou para pensar que esse isolamento social também afeta o seu bichinho de estimação? E é sobre os cuidados com eles nesse período que a Daiane Rodrigues fala para a gente na reportagem. Ainda não há registro de que animais domésticos possam ficar doentes ou transmitir a Covid-19. No entanto, existem algumas recomendações úteis quando se trata de cães ou gatos neste período de pandemia. Bem, sabemos que os nossos animais, os cães e os gatos, são fontes da doença da Covid-19, ou seja, eles funcionam como se fosse uma maçaneta. A pessoa tosse, espirra e contamina o animal. Nisso vem outra pessoa, passa a mão no pelo, põe na nariz, na boca e continua o ciclo. A doença vai se replicando. Então, por causa disso, é muito importante tomar alguns cuidados em relação à higiene desses animais e também em relação ao isolamento. Os animais devem tomar banho periodicamente. Além disso, toda pessoa que tiver um positivo ou uma suspeita em casa deve isolar o animal. Além, claro, usar máscara, evitar tossir ou espirrar em cima dos seus pets. Além do que, quando for brincar com o animal e tudo, lavar as mãos bem lavadinha para evitar qualquer tipo de contágio. É importante lembrar que ficar em casa pode causar estresse, aumento de peso e até depressão nos pets pela falta do passeio. Por isso, seguir algumas dicas é fundamental para que o animalzinho não adoeça. Outro desafio que a gente vem passando muito com os cãezinhos, com os gatos no geral, é o aumento de peso. Ele deve ser evitado comendo uma ração exatamente na quantidade prescrita no pacote. Além do que, usando bastante atividade física. Esses animais devem praticar atividade física, brincando em casa. Você pode ensinar várias brincadeiras para o seu animal, fazer dentro de casa mesmo, evitando sair. E os gatinhos? Bom, os gatos, diferentes dos cães, eles já têm outra perspectiva bem diferente. Eles não gostam muito de brincadeira e eles não gostam tanto do dormir em casa, porque na verdade gato gosta de rotina. Não são todos os bichanos que são assim, tem uns que são mais carinhosos e mais tranquilos, mas os gatos no geral gostam da rotina sendo a mesma sempre. E aí acontece que as pessoas estão em casa, muitas têm criança, então a rotina de soneca, a rotina de alimentação dos animais fica um pouco alterada. E isso gera o quê? Gera estresse. Estresse é o que mais leva ao gato ao consultório, é o que mais leva o gato à internação e causando diversas doenças. Então, se você viu que o seu animal está indo muitas vezes à caixinha sanitária, está tentando fazer xixi e não faz, está comendo pouco ou comendo demais, não está bebendo água, você tem que levá-lo imediatamente a um veterinário, porque gato só apresenta sinais clínicos quando ele já está num estágio avançado da doença. E chegou a hora de conferir as principais notícias do Papa Francisco. Quem traz as informações para a gente é o Silvonei José. Acompanhe. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Um bom início de semana. Não nos esqueçamos, a morada que nos espera é o paraíso. Aqui estamos de passagem. Somos feitos para o céu, para a vida eterna, para viver para sempre. O Papa Francisco rezou ontem, domingo, a oração mariana do Regina Coeli na biblioteca do Palácio Apostólico, aqui no Vaticano, nesse período da pandemia de coronavírus. O Santo Padre recordou que, no Evangelho de ontem,
ouvimos o início do assim chamado discurso de despedida de Jesus. São palavras que ele dirigiu aos discípulos no final da última ceia, pouco antes de enfrentar a paixão. No momento tão dramático, Jesus começou dizendo: não fique perturbado o coração de vocês. Ele diz a nós também nos dramas da vida. Mas como fazer para que o coração não se perturbe? O Senhor indica 2 remédios para a perturbação, disse o Papa. O primeiro é: tenham fé em mim. Parece um conselho um pouco teórico, abstrato. Em vez disso, Jesus quer nos dizer uma coisa específica. Ele sabe que na vida a ansiedade piora, a perturbação nasce da sensação de não ser capaz, do sentir-se sozinho e sem pontos de referência diante do que acontece. Essa angústia em que a dificuldade acrescenta dificuldade não pode ser superada sozinha. Precisamos da ajuda de Jesus. É por isso que Jesus pede para ter fé nele, ou seja, não para nos apoiar em nós mesmos, mas nele, porque a libertação da perturbação passa através da confiança. Confiar-se a Jesus, disse o Papa, dar esse passo. Essa é a libertação do turbamento. A seguir, Francisco disse que há um segundo remédio para a perturbação que Jesus expressa com essas palavras: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. Eis o que Jesus fez por nós. Nos reservou um lugar no céu. Tomou sobre si a nossa humanidade para levá-la além da morte, para um lugar novo, no céu, para que, onde Ele está, estejamos também nós. É a certeza que nos consola. Há um lugar reservado para cada um. Não vivemos sem meta e sem destino. Somos esperados, somos preciosos. Deus é apaixonado pela beleza de seus filhos e para nós Ele preparou o lugar mais digno e bonito, o paraíso. Não nos esqueçamos, disse, a morada que nos espera é o paraíso. Aqui estamos de passagem, somos feitos para o céu, para a vida eterna, para viver para sempre. Mas como chegar então ao paraíso? Qual é o caminho? Perguntou o Papa. Eis a frase decisiva de Jesus hoje. Eu sou o caminho. Para subir ao céu, o caminho é Jesus. É ter uma relação viva com Ele, imitá-lo no amor e seguir os seus passos. Francisco, após a oração do Regina Coeli, recordou os 70 anos da Declaração de Schuman, de 9 de maio de 1950, que inspirou o processo de integração europeia, permitindo a reconciliação dos povos do continente depois da Segunda Guerra Mundial e o longo período de estabilidade e paz que desfrutamos hoje. Que o espírito da Declaração de Schuman, disse o Papa, não deixe de inspirar aqueles que têm responsabilidades na União Europeia, chamados a enfrentar as consequências sociais e econômicas provocadas pela pandemia num espírito de concórdia e colaboração. O olhar de Francisco também se voltou para a África, porque em 10 de maio de 1980, 40 anos atrás, durante sua primeira visita pastoral a esse continente, São João Paulo II deu voz ao grito das populações do Sahel, duramente provadas pela seca. A seguir, o Papa congratulou-se com os jovens comprometidos com a iniciativa Laudato Si Árvores. O objetivo é plantar pelo menos 1 bilhão de árvores na região do Sahel, que farão parte da Grande Muralha Verde da África. Espero, foram os votos de Francisco, que muitos possam seguir o exemplo de solidariedade desses jovens. O Papa recordou ainda o Dia das Mães, celebrado ontem em várias nações, inclusive no Brasil. Francisco lembrou todas as mães com gratidão e afeto, confiando-lhes a proteção de Maria, nossa Mãe Celestial, e também das mães que passaram para a outra vida e nos acompanham agora do céu. O Papa convidou todos a fazerem um pouco de silêncio para recordar, cada um, a própria mãe. Ainda na manhã de ontem, Francisco presidiu a missa na Casa Santa Marta, como faz todos os dias, no 5º domingo de Páscoa. E na introdução, voltou mais uma vez o seu pensamento para a Europa. A declaração de Robert Schuman, que iniciou, recordamos, a União Europeia e também a comemoração do fim da guerra. Já na sua homilia, centralizou a sua atenção na oração.
comentou o Evangelho do dia, João, em que Jesus diz aos seus discípulos que quem nele crer também realizará as obras que ele faz e fará maiores do que estas, porque ele vai ao Pai. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Podemos dizer, disse o Papa, que essa passagem do Evangelho de João é a declaração de acesso ao Pai. E no último sábado, o Papa Francisco ligou para o arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Pedro Scherer. Segundo Dom Odilo, o Papa se preocupa com São Paulo, pois teve informações sobre a situação grave da pandemia nesta cidade. O Papa manifestou grande preocupação pelo número crescente de doentes e pelas perdas de vidas humanas, prometendo rezar por todos. Também quis saber, disse Dom Odilo, como estão os pobres, e expressou a sua preocupação pela situação deles, sabendo que nem sempre eles têm casa, nem condições adequadas para seguir as medidas preventivas contra o contágio. Expressou ainda sua proximidade e solidariedade para com toda a população de São Paulo e disse que estava rezando por todos. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Obrigado, Silvonei, obrigado pela participação. E o arcebispo de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, fez uma homenagem para as mães. Na mensagem, Dom Valmor lembrou dos filhos que perderam a mãe por conta da Covid-19 e relembrou que o amor materno é o que mais se aproxima do amor de Deus. Vamos assistir o vídeo que ele gravou. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Muita saúde e paz são meus votos para a sua vida e para o seu caminho. Votos e preces de saúde e paz. Quero de modo especial homenagear você que é mãe, neste mês de maio, mês de Maria, no bonito contexto do Dia das Mães. O amor materno é o que mais se aproxima do amor de Deus. As mães são, pois, genuína expressão do amor de Deus. É importante recordar, Deus que tudo pode escolheu ter uma mãe, Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa. Jesus que é Filho de Deus, Deus Filho, foi carregado no colo, acalentado, cuidado a partir do amor materno. Esse amor é inabalável. A imagem de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, mãe que carrega seu filho ferido de morte nos braços, é forte, é educativa. Ensina que as mães tudo suportam, com força inabalável para amparar seus filhos. Minha reverência às mães, que merecem ser homenageadas de diferentes formas, principalmente neste tempo de pandemia, quando o isolamento social impõe-nos o distanciamento. Para os que vivem a saudade da distância ou do falecimento da mãe, peço que se lembrem e confiem. O amor que une um filho à própria mãe é especial. Esteja certo, um dia todos irão se reencontrar. De modo solidário, uno-me ao coração dos filhos que perderam suas mães neste tempo de pandemia. Rezo também junto com cada mãe que vive a dor da despedida de um filho neste tempo difícil. O Dia das Mães é oportunidade para reavivarmos um importante entendimento. O amor vence tudo, até a morte. Vamos homenagear todas as mães com muita alegria. Nossa Senhora da Piedade, Maria, Mãe de Deus, a padroeira de Minas Gerais, ilumine os caminhos de todas as mães. Jesus Cristo, nosso Mestre, sempre proteja e abençoe o bonito amor que une mães e filhos. E é com essa homenagem linda que a gente finaliza o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã nós estamos de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Até lá!